Boa noite, estamos começando aqui mais uma edição do Painel Regional, sempre pela TV Santa Cecília. Você confere, acompanha com a gente de segunda a sexta-feira, 10 da noite. Debates, discussões, temas importantes aqui para a nossa região metropolitana e assuntos ligados, claro, aos temas nacionais também. Lembrando sempre que às 1h30 da tarde é o nosso primeiro encontro do dia. Painel Debates com personalidades da região e do Brasil, debatendo e discutindo os nossos problemas, as nossas dificuldades, as saídas para todas essas questões que envolvem os temas da Baixada Santista e os assuntos de nível nacional também sempre em destaque. Nesta edição, Painel Regional, mais uma vez, abre espaço para debater, para discutir a área da saúde. Recebendo com prazer o médico especialista em doenças renais, nefrologista, doutor Rubens Amaral. Também especialista na questão das doenças e dos problemas de pressão arterial, Boa noite, tudo bem, doutor Rubens? Prazer recebê-lo. Boa noite, Boturão. Muito obrigado mais uma vez. Estou aqui com muito prazer. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a participação e quem vai me ajudar e colaborar comigo nesta conversa, nesta entrevista com o Rubens Amaral, é a companheira jornalista Anara Assunção, do jornal BOC News. Tudo bem, Anara? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Boturão. Boa noite, Rubens. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Que bom. Obrigado, Anara, então, por participar com a gente. A gente está com esta edição do Painel Regional gravada, O programa é inédito, gravado agora há pouquinho, e você, evidentemente, não vai ter possibilidade de participar via telefone, mas vai acompanhar aí uma série de informações, e um debate interessante, especialmente sobre saúde, Bom, a pauta proposta aqui, meu caro Rubens Amaral, é exatamente uma das questões mais complicadas, mais difíceis, que a gente sabe que passa aí o perrengue danado, o profissional da área da saúde e as pessoas de maneira geral, A questão da hipertensão, que é uma doença normalmente silenciosa, não gera, assim, nenhum sentimento, não dói aqui, não dói ali, nada. De repente pega o cidadão de surpresa e pode criar problemas, às vezes, até irreversíveis, Isso que você está falando é uma verdade, É uma doença silenciosa, chamada por muitos, não concordo muito com isso, como assassina silenciosa, e ela ocorre com grande frequência. Esse é o grande problema da hipertensão arterial, porque ela tem uma alta prevalência. Hoje, no Brasil, nós temos uma média de 33% da população acima de 20 anos com hipertensão arterial. E ela aumenta a sua prevalência... Acima de 20 anos? Acima de 20 anos, 33%. E o pior é que... É impressionante. É impressionante. E nós vamos falar das crianças. Mas na medida que a gente vai aumentando a nossa faixa de idade, a prevalência de hipertensão vai aumentando, a ponto de chegar em pessoas acima de 60 anos, 50% delas têm hipertensão arterial. E acima de 70 anos, 75% delas têm hipertensão arterial. Ou seja, no mundo contemporâneo ocidental que nós vivemos, aumentar a idade é aumentar o risco de ser hipertenso. E o que leva as pessoas a desenvolverem a hipertensão? A hipertensão é uma doença multifatorial. Essa sua pergunta, a resposta é demoradíssima, mas é multifatorial. Tem genética envolvida, tem os hábitos envolvidos. Por exemplo, índios Yanomamis não têm hipertensão arterial. Não comem sal. Olha que interessante. Não comem, eles comem o sal da natureza. O que tem, eles comem. Nós comemos cerca de 12 gramas de sal por dia. 33% de hipertensão. Município de Akita, nordeste do Japão. 30 gramas de sal por dia. 45% da população é hipertensa. Veja só a relação progressiva, aumento do consumo de sal, aumento da prevalência de hipertensão. Obesidade... A hipertensão está muito ligada ao consumo do sal mesmo. Muito ligado ao consumo de sal, mas geneticamente predisposta. Ou seja, você, Boturão, pode ser um sujeito sensível ao sal e eu não ser sensível ao sal. Nós comemos a mesma quantidade de sal, você desenvolve hipertensão e eu não desenvolvo hipertensão. Há uma sensibilidade individual. E isso é absolutamente individual. Por isso você vê, às vezes, algumas pessoas que abusam do sal e não são hipertensas. E outras que não podem comer quase nada de sal. E uma coisa para a gente, além do sal, a hipertensão arterial também aparece em crianças. Veja,
As crianças hoje, cerca de 7 a 8% das crianças até 10 anos de idade já apresentam algum grau de hipertensão arterial. Nossa. E por quê? Obesidade. Obesidade, matou. Não é? Diretamente proporcional à obesidade. A molecada se... Aumentou o peso. As menos atividade física, né? Fica menos come na mais rua. Besteira também, Exatamente. né? Videogame. Isso. Falta exercício físico. Chocolate, né? Muitos daqueles joguinhos, né? Videogame. E prende a molecada dentro de casa. Né? Hoje em dia todo mundo tem um certo receio de soltar a molecada na rua. A insegurança hoje é muito maior do que antigamente há 20, a gente brincava na rua, né? Hoje a criança está ali, conversa pelo celular um do lado do outro. Agora como é que corrige isso? E comendo mal, né? Comendo mal. Mas vocês prestaram atenção, na semana passada, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Nefrologia e a de Geriatria propuseram às indústrias alimentícias uma redução até 2020, paulatinamente, do sal colocado diretamente nos alimentos. Isso vai ser uma coisa muito boa, porque nós comemos alimentos que já vêm com muito sal. Aliás, o condicionante do alimento, para manter o alimento saudável durante mais tempo, o que mantém? O sal. O sal. Né? Então, o sal é realmente um grande veneno. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que nós comamos no máximo 5 gramas de sal ao dia. O que é 5 gramas de sal? 5 gramas de sal é uma colher de chá rasa com sal para os alimentos do dia inteiro. Mas muito pouca gente segue isso. Muito pouca gente. Tem maneira de salgar, né? Batata frita, então, é uma coisa louca. No almoço, né? Bem superior. O absurdo é você colocar sal nos alimentos. É você adicionar mais o sal. Né? Já basta o sal que já vem nos alimentos. Né? Ou seja, o sal na mesa é proibitivo. Sal na mesa, proibitivo. Nós recomendamos que o sal é o chamado sal de adição. Lógico e evidentemente que se você tem problema de hipertensão arterial, você deve cozinhar a comida já com menos sal. Hoje nós temos o sal light, que é um sal que troca o elemento sódio pelo potássio. Então é um sal com cloreto de potássio, 50% dele é cloreto de potássio. Ele salga bem e o potássio é um íon vasoprotetor, ele reduz a pressão arterial. Só que eu recomendo para as pessoas que estão nos assistindo que se elas forem trocar o sal comum pelo sal light, que elas coloquem a mesma quantidade. Porque se elas colocarem o dobro da quantidade para salgar, elas estão comendo a mesma coisa que estavam comendo com o sal comum. Vai gerar o mesmo problema, né? Vai gerar o mesmo problema. E a questão é fatal, inclusive, né? Então, a hipertensão, ela não dá nenhum sintoma, como o Boturão bem falou no começo, não dá nenhum sintoma. A pessoa vai evoluindo, a pressão vai subindo. Quando dá um determinado sintoma, uma tontura, qualquer coisa assim, é porque a coisa já está preta, né? Já passou do tempo. Porque os sintomas são... Hipertensão arterial, muitas pessoas imaginam que seja uma doença do coração. Não é doença do coração. Olha o nome. Hipertensão arterial. Ou seja, aumento de pressão de circulação do sangue nas artérias. Por isso, hipertensão. O coração sofre as consequências de ter que empurrar o sangue contra uma artéria que está estreitada, está hipertensa. Então, a hipertensão é uma doença do sistema cardiocirculatório e não só do coração, é do sistema cardiocirculatório. Portanto, quando a gente se imagina ser hipertenso ou é hipertenso, você não fique pensando que você tem doença cardíaca. Não, você pode nunca ter doença cardíaca desde que você mantenha a sua pressão abaixo de 13 por 8,5. Esse é o controle. O ideal é que você tenha pressão abaixo de 13 por 8,5. O famoso 12 por 8. 12 por 8, ideal. Né? Ideal. Agora... Mas tem um descontinho, dá um descontinho, né? 13 por 8. Tudo bem, por 8, abaixo de 13 por 8,5 é a recomendação. Se você tiver a idade superior a 60 anos, aí o controle, a gente tolera um controle abaixo de 14 por 9. Dá uma tolerânciazinha a mais. Se tiver? Acima de 60 anos. Acima de 60 anos. Você tolera uma certa elevação. Porque na medida que a gente vai envelhecendo, nossas artérias vão endurecendo. E para o sangue passar, há que se ter uma pressão um pouquinho maior. Então... Muito bem. Vamos sair para o rápido intervalo, sabendo no segundo bloco, né? Como a gente evitar essa situação toda e o que é que a hipertensão
pode gerar, não é, de maiores problemas no organismo de todos nós, né? Um rápido intervalo, voltamos já já. Nós estamos voltando aqui com o segundo bloco do nosso painel regional, que nesta edição recebe com prazer o médico nefrologista e também especialista em hipertensão, Dr. Rubens Amaral, e a gente também, muito prazer aqui recebendo a Nara Assunção, repórter do jornal BOC News. Estamos falando especialmente de hipertensão, não é? Já que o Rubens conhece também demasiadamente bem a área de problemas renais, não é? Mas a hipertensão é sempre um assunto bastante curioso, um assunto que gera muita curiosidade, muita polêmica, exatamente por ser uma doença silenciosa, como várias outras acabam sendo, não é, Rubens? Desde que a pessoa não se trate. E a Nara falava aqui antes do intervalo, não é? Ou durante o intervalo, sobre a questão das pessoas fazerem os seus exames ou irem ao médico com periodicidade, não era isso, Ana? Acho que falta uma cultura geral das pessoas irem ao médico sem sentir sintoma nenhum, né? Perfeito. Fazer o preventivo, né, Rubens? Fazer o preventivo, porque a hipertensão, especialmente em hipertensão arterial, você não sente nada. Então, como é que você vai saber se você tem ou não tem pressão alta? Só tem um jeito, pessoal, medir a pressão. Não tem outra alternativa. Tem que medir a pressão arterial. E a gente aconselha, mesmo que você esteja em casa e nos ouvindo, nos vendo, e tenha pressão arterial normal, o que eu aconselho é que você meça a sua pressão pelo menos 2 vezes ao ano. Uma vez no verão e uma vez no inverno. No verão, a sua pressão tende a baixar um pouquinho e no inverno, ela tende a subir. Hoje, por exemplo, aqui em Santos... Então não tem aquela neura lá, não tem aquela neura de o cara ter que medir a pressão todo fim de semana, fez exercício físico, vai medir a pressão, não precisa isso, né? De exagero, jeito, né? O exagero, um absurdo. Completo. Isso é uma neurose. Criou uma outra doença, além da hipertensão, criou uma neurose. E o problema é o seguinte, o cara que fica com essa coisa na cabeça, a tendência na hora que botar o aparelho... Dispara, aumentar. Né? Isso, a famosa... Lógico, perfeito. É psicológico, né? Lógico, você está... Quando hipertensão, o diagnóstico de hipertensão arterial é pressão arterial acima de 14/9 o tempo todo e não em determinado momento. Por exemplo, aquela senhora que vai ao pronto-socorro com uma dor nos rins. A pressão arterial sobe. Sobe por quê? Porque ela está com dor nos rins. Se o médico controlar a dor, a pressão volta ao normal. Quando nós temos dor, a nossa pressão sobe. Quando eu fico bravo no trânsito, a pressão sobe. Quando eu fico nervoso com um filho, a pressão sobe. Não é nesse momento que o médico tem que medicar para a hipertensão. Ele tem que medicar para o nervosismo. Então, hipertensão arterial, o diagnóstico tem que se fazer corretamente, com medida de pressão arterial. Hoje, eu aconselho meus pacientes a medirem a pressão arterial em domicílio. Em casa? Em casa, com aparelhos eletrônicos que existem no mercado, absolutamente excelentes, confiáveis, e você mede a pressão no seu ambiente, que é muito mais confortável do que ir lá no consultório do Rubens, na minha frente. Fica sentado, fica preocupado, fica tenso. O que o doutor vai falar para mim? Que vai vir Mas é importante fazer essa primeira visita ao doutor. Ah, sempre, para a gente poder orientar a pessoa. Mas eu recomendo que as pessoas hoje tenham em casa um aparelho eletrônico de pressão arterial, as pessoas que têm hipertensão arterial, não as que não têm, para medir a sua pressão arterial uma vez por mês. E também esse novo instrumento de trabalho que você pode ter em casa, você deve ter em casa. Uma fita métrica. Que é a fita métrica. Que vai dizer, medir o que com a fita métrica? Vai dizer para a gente, dizer para você se você tem mais risco ou não de se tornar um hipertenso. Por exemplo, se você for homem e tiver uma barriguinha maior do que 94, você tem mais risco de ser hipertenso. Isso independentemente da altura, nada disso? Independente da altura. Não estou dizendo que você vai ser hipertenso. Mulheres, mais do que 80. Qualquer tipo de... mulher de baixinha, alta... Isso para os hispânicos, né? Europeus. Isso é para nada aqui? Isso. Agora, para os americanos é 102... Magrinha, assim? 102,88 para americano. Para nós, 94,80. É o ideal você buscar isso. É difícil? É. Mas hoje, em medicina, a gente joga os números cada vez mais para baixo. Por quê? Porque previne o risco, né? Quanto mais esforço você fizer para se manter no peso ideal, na cintura ideal, no pescoço ideal, mulheres, pescoço, no máximo 34 centímetros. Homens, no máximo 37. Porque a gente sabe que a gordura que está localizada na barriga... A gordura localizada é o grande problema. A localizada na barriga, essa gordura que está para fora, ela está para dentro. Gordura da barriga e gordura do peitinho, gordura do pescoço,
está relacionada com os órgãos que estão atrás dessa região. Que órgão que está atrás da região do peitinho? Coração. Da barriga, pâncreas, diabetes, fígado, metabolismo do colesterol. Por isso que aparece hipertensão. Por isso que a gente, olhando na rua uma pessoa, a gente já sabe se a pessoa tem mais risco ou menos risco de ter uma doença cardiovascular. No simples observar. Agora, lógico, se você puder medir, melhor. Claro. Porque aí você vai fazendo o controle em casa. É bárbaro isso. E você usa isso aí o quê? Uma vez a cada 6 meses? Você vai controlando o seu peso, controlando a sua cintura, controlando o seu pescoço. Os índices estão aí na internet, é fácil de ver. Mas ajuda você a ter um autocontrole. Né? Como diz Peggy Ayala, se você não assumir o controle da sua saúde, onde você vai viver? Mas é importante lembrar também que os magros também podem apresentar esses problemas, né? Eu, por exemplo, tenho colesterol alto. Você tem colesterol alto? Sempre tive desde criança. Sem dúvida. Desde criança? Que eu tenho que alimentação, hereditário, exercício. genético isso. Minha mãe não tem, nem meu pai. Sua mãe não tinha mas na família deve ter alguém que avó, tem. Com certeza. Porque se você tem desde criança, prova que você não é obesa ou era obesa. Não, nunca foi. Aí fui mais magra do que isso. Provavelmente é de origem hereditária isso aí. Com certeza. Exatamente. Então, às vezes você acha que a pessoa que está sobrepeso tem o problema e às vezes não. Às vezes não. Isso é uma verdade. Mas o risco da pessoa que está sobrepeso é maior. E a hipertensão arterial, ela afeta todos os órgãos do organismo. Por quê? Porque se nós acabamos de dizer que hipertensão é o aumento da pressão das artérias, que órgãos que são os mais afetados? Cérebro, acidente vascular cerebral. Coração, infarto do miocárdio. Rins, insuficiência renal crônica. Aliás, a hipertensão arterial é a primeira causa de insuficiência renal crônica no Brasil. Em segundo lugar, diabetes. Veja só, uma doença totalmente controlada pela medicina, hipertensão arterial, todo mundo pode ficar com a sua pressão absolutamente normal. E por que é que E com comprimidinho de manhã cedo acabou, né? No caso, se o cara for hipertenso. Se o sujeito for hipertenso, aliás, que as pessoas que estão nos ouvindo, se você é hipertensa em casa e toma um único comprimido para controle da pressão, eu quero dizer para a senhora e para o senhor que o senhor só tem 20% de chance de estar com a pressão controlada. Pode verificar. Porque para controlar a pressão arterial, os trabalhos científicos do mundo todo já mostraram que nós precisamos de 2 ou mais comprimidos. Aquele comprimidinho de manhã não funciona? Um comprimidinho só pela manhã, a não ser que no comprimido tenhamos 2 componentes ativos. Isso pode, lógico. Hoje a indústria farmacêutica já fabrica remédios com 3 compostos, princípios ativos no mesmo comprimido. Então a pessoa toma um único comprimido, mas ele tem os 3 princípios ativos. Por quê? Porque a hipertensão ela é multifatorial. Então, se o senhor em casa toma um único princípio ativo, um único remédio que só contém um único sal, o senhor só tem chance de estar com a sua pressão controlada em 20%. Converse com o seu médico. Olha, uma curiosidade, né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, como a hipertensão não dá sintoma, ela está tomando um único comprimido, ela está falsamente segura, pensando que está tudo bem, né? Hipertensão arterial, causa de infarto, causa de derrame, causa de cegueira, né? Doenças graves. E nós podemos controlar tão facilmente. É a questão levantada pela Nara no comecinho desse bloco, né? A questão de você visitar o médico periódico, pelo menos uma vez por ano, né? Fazer um check-up, essa coisa toda, né? Você sabe que os ingleses falavam o seguinte: hipertensão é a doença das metades. Metade das pessoas que têm não sabem que têm. Metade das que sabem que têm não se tratam. E metade das que se tratam não ficam com a pressão controlada. Ou seja, nós estamos frente a uma tragédia. Hoje, no Brasil, das pessoas que tomam remédio para hipertensão, só 19,6% estão com a pressão controlada. Uma tragédia. Das pessoas que tomam remédio? Das pessoas que tomam remédio, só 19,6% estão com a pressão controlada. Por causa dessa questão que você colocou. Por causa, muito provavelmente... Porque todo mundo vê que tem essa conversa do comprimidinho de manhã, acaba tomando errado o remédio. Acaba tomando errado o remédio. E tem a mudança de hábito também. Isso, Nara, perfeito. E não está fazendo o que é também fundamental, a mudança do hábito. O emagrecer, o comer com menos sal e caminhar na praia. Por exemplo, uma caminhada de meia hora na praia.
reduz a nossa pressão arterial em 10 milímetros de mercúrio, em 12 horas depois do exercício. Por exemplo, Boturão, encontramos na praia nesse domingo caminhando, certo? Sim. Nós fomos caminhar. Caminhamos até meio-dia. Do meio-dia à meia-noite, a nossa pressão arterial provavelmente reduziu em 10%, em 10 milímetros. E redução de 10 milímetros pode para aquela pessoa ser absolutamente o controle que ela precisava, certo? Ou seja, o benefício do exercício, uma caminhada na praia de meia hora, se estende por 12 horas. Maravilhoso ou não? Sem dúvida. Por que é que as pessoas não fazem exercício? Não basta tomar o comprimido, tem que fazer exercício. Se você tem hipertensão e emagrece simplesmente 10% do seu peso, pode ser que você controle totalmente a sua pressão arterial. Você tem 90 quilos, está com excesso de peso, emagreceu 9 quilos, sua pressão pode ser absolutamente normalizada. Você curou da hipertensão? Eu não diria isso. Eu diria que você não era hipertenso. Você estava num ambiente hipertensivo. Ou seja, por causa do excesso de peso. Exatamente. Mais um intervalo aqui no Painel Regional e a gente volta já para falar um pouco mais de saúde, em instantes. Estamos de volta, agora o terceiro e último bloco, né, deste Painel Regional, que fala sobre saúde. E nos 2 primeiros blocos falamos sobre hipertensão, a tal doença silenciosa, né, que não ataca todo mundo, mas pode atacar você também, né? Então, uma vez por ano, pelo menos, faça um check-up e, de repente, você descobre que tem algum problema, está hipertenso ou é hipertenso, sempre foi, precisa se tratar com as dicas aqui do nosso Dr. Rubens Amaral, que nos prestigia aqui nessa edição do Painel Regional, e conta também com a participação importante da Nara Assunção. Não cortamos para o Rubens Amaral, nem cortamos para a Nara Assunção. Vamos ver se a gente faz agora esse corte aí direitinho para a gente iniciar o terceiro bloco. Dr. Rubens Amaral conosco e a Nara Assunção, repórter do Boc News. Agora sim, muito bem. Bom, o Rubens Amaral, nós estamos em novembro azul, né? Novembro azul. É importante o novembro azul. Tivemos o outubro rosa, né? Para os cuidados com a prevenção de câncer de mama nas mulheres. E agora o novembro azul, os cuidados na prevenção do câncer de próstata. Né? Eu sei que você não é urologista, né, especialista nesse tema, mas conhece o assunto como poucos, né? Conhece o assunto como grandes profissionais da área de medicina, operadores da medicina, e de repente tem aí alguma dica importante para dar aqui aos homens, né, que têm algum tipo de preconceito com relação aos exames. Né? Antes de falar de toque retal, né, a gente sabe que tem o PSA, né, o exame de sangue, você tem o ultrassom. Né? Perfeito. Antes de chegar ao PSA, é um conjunto de exames, não é isso? A primeira coisa é ter hábitos saudáveis, como a Nara lembrou. Colocou no bloco anterior. Em todas as situações, hábitos saudáveis evitam. Por exemplo, deixar de fumar. Fumo está diretamente relacionado ao aumento da incidência de câncer de próstata. Então, cigarro, né? Cigarro. Então, fumar, péssimo. Outra coisa é você saber que câncer de próstata aparece a partir dos 45, 50 anos de idade. Portanto, é um câncer totalmente hoje dominado pela medicina, mesmo que apareça em você. Se você fizer o diagnóstico precoce, você vai ficar bem. Então, precisa fazer o diagnóstico precoce. Como é que se faz o diagnóstico precoce? Com 3 coisas. Visitando o médico, urologista, uma vez ao ano, se você tem 45 anos. Se você tem câncer de próstata na família, recomendo que visite a partir dos 40. Se você não tem câncer de próstata na família, a partir dos 45. Visitar o médico, dosar o seu PSA, que é uma enzima, uma proteína que sai da próstata, mas que não quer dizer o aumento do PSA, viu? É muito importante para você que está em casa não ficar preocupado. O simples aumento do PSA não quer dizer câncer de próstata. O aumento do PSA quer dizer doença da próstata. A próstata pode ter inflamação, pode ter uma prostatite, pode ter uma infecção e pode ter o câncer. E fazer o toque retal, porque o toque retal é o melhor exame para diagnóstico preventivo de câncer de próstata. Isso você tem que fazer. Não tem preconceito, isso aí é um absurdo, os homens, aí não são homens, eu diria que são maricas, aqueles que não vão fazer, não se previnem, não querem, não se amam. E outra coisa é você se observar. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante, você lembra quando você era jovem, que você fazia xixi, o seu jato urinário era aquele jato forte, grosso, bonito. Hoje, o seu jato urinário já é mais fraquinho. E por que ele ficou mais fraquinho?
Porque na frente da bexiga tem a próstata. E a próstata, se ela aumenta de tamanho, ela impede a saída da urina com aquele mesmo jato, com aquela mesma força. Então, se você tem jato urinário fraco, se o jato urinário está bífido, se você levanta várias vezes para urinar, você levanta 3, 4 vezes à noite para urinar, de repente, você pode estar com um problema de aumento da próstata. Tem que visitar o médico. E quem não tem mais o jatinho de outrora, mas faz regularmente todos esses exames e não tem a próstata aumentada? Perfeito. Está envelhecendo, faz parte do envelhecimento e não tem jeito. Quando a gente envelhece, a nossa próstata aumenta de tamanho, chamada hipertrofia benigna. Faz parte. O envelhecer da próstata aumenta o tamanho. E quando ela aumenta o tamanho... PSA normal, isso, o toque retal normal. E o jato já é mais fraco. No ultrassom, tudo normal, e o jatinho não é mais a mesma coisa. É impressionante quando a gente, eventualmente, eu já vi que você já se viu nessa situação, a gente vai a um shopping, vai fazer xixi, o Vinagre está nos vendo ali dando risada, a gente vai fazer xixi e entra do nosso lado, eu estou com 63 anos. Um molecão de 18. Entra um molecão de 18. Nossa, a gente demora ali uns 4, 5, 3 minutos, 4. Em 30 segundos Ele resolve. em 30 segundos resolve. E aí o pior de tudo, vem um outro e entra no lugar dele e vai embora. E você fica ali. É que nós estamos envelhecendo. Faz parte do envelhecimento. Mas vocês acreditam que... Porque hoje em dia existe uma comunicação muito grande, né, em relação ao exame, que ainda tem esse preconceito, mas talvez as próximas gerações já não tenham mais. Eu espero fala que não, tanto, Está né, mudando, disso. está mudando. Hoje os homens estão indo com mais facilidade ao urologista. Bom, né? você é médico, você já fez o toque retal. Com certeza. Faço a cada 6 meses porque tenho na família um antecedente de câncer de próstata no meu querido pai. Então eu tenho que fazer a cada 6 meses. Eu, a cada 6 meses, vou no meu urologista, com certeza. E já tenho próstata aumentada de tamanho, o toque é feito, tudo de bom, sem nenhum problema. Homem que é homem, se cuida da sua saúde. Não tem medo, tem que se cuidar. Não, eu já fiz o toque retal também. Perfeito, sem problema. Fiz 2 vezes o toque retal, não mudou nada, absolutamente nada na minha vida. É uma posição realmente desconfortável, uma posição desagradável, mas a coisa é tão rápida que, pelo amor de Deus, não dá para sentir nada. Deus me livre, que é uma bobagem. 5 segundos. É o que o Rubens falou, né? O cara que se sentir prejudicado por isso, e se sentir envergonhado disso, Zé Mané, né? Não concordo. tem cabimento uma coisa dessa. Milhões de vezes um toque retal, tá certo? Do que um câncer de próstata, viu? Porque e hoje eu acho que praticamente só não cura quem não faz o exame, né? Exatamente, se você faz um diagnóstico precoce, Nara, sucesso. É a mesma coisa o diagnóstico precoce de câncer de mama. Sim. Sucesso. São cânceres totalmente dominados pela medicina, que maravilha. Ainda não dominamos a prevenção primária, ou seja, a pessoa não ter, não conseguimos. Mas conseguimos dominar quando ela tem e precocemente faz o diagnóstico. Portanto, homens, toque, e mulheres, mamografia. É se olhar, é se gostar, é se amar. Nós precisamos ter essa consciência, né? 53% das coisas que acontecem com a gente acontecem porque nós mudamos os nossos hábitos. Depende da gente. É o check-up, né? É o check-up. É o check-up anual, você junta essa coisa, você faz um pacotão aí, tira uma semana, 10 dias aí, vai fazendo os exames sem pressa. Sem pressa. Sem pressa, vagar, os exames de sangue, aí marca lá o urologista, aí de preferência tem um clínico aí para puxar tudo isso, né? Se dá um os presente, exames cardiológicos, né? Se dá um presente na época do seu aniversário, né? Faça Olha uma época boa para você marcar, né? Esse final de semana eu fui fazer os meus exames, encontrei com um rapaz, ele falou: novembro eu faço aniversário, todo novembro eu faço meus exames. Ele se dá um presente, o melhor presente. Você se checar a sua saúde, conversar com o seu médico, receber uma orientação e passar um ano feliz. E se tiver que fazer alguma correção de rumo, que ótimo. Você corrigiu o rumo enquanto pode, porque às vezes... Não dá mais tempo. Estourou a porta, né? Estourou. Muito bem. Nara, e aí, foi bom? Valeu? Opa, excelente. A conversa eu acho que rendeu bastante, né? Espero que os telespectadores tenham aproveitado, entendido que o check-up, a prevenção é a melhor maneira de evitar esse tipo de doença, ou se de repente aparecer, de curar e se salvar, né? Sem dúvida nenhuma. E a questão do toque retal, vamos repetir, fazer aqui.
Preconceito é burrice nos anos 2013 para 2014, né? Vai 45 anos para frente, 48 anos para frente, 50 anos de idade, faz o check-up direitinho, faz o toque retal. Se você não era, você não vai ficar, não vai virar depois dessa idade, entendeu? Vamos parar com isso, tá certo? Rubens Amaral, prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez. Até uma outra. Muito obrigado, um grande abraço para você. Eu recomendo que você se ame, se cuide. Procure um profissional da saúde, procure um educador físico, procure uma nutricionista. Não é só médico que ajuda a gente a fazer essas coisas, não. Educador físico, nutricionista, psicólogo. Cuida da sua saúde. É o maior patrimônio que você tem. Fica com Deus. Obrigado a você que acompanha a gente. Mais uma vez aqui, Painel Regional volta amanhã às 10 da noite, como sempre, né? E nosso primeiro encontro do dia, 1h30 da tarde, o Painel Debates. Até amanhã. Tchau.